Cristo, que eu sou de Cristo. total fidelidade, Total fidelidade, só fazendo a tua vontade. Quem olhar pra mim veja que eu sou de Deus. Graças a Deus. Vamos uma meditação. Assim diz Romanos capítulo 7. Vamos começar do versículo de número 16. Em nome do Senhor Jesus. Romanos 7:16. Capítulo 7, versículo 16. Diz assim: ora, se faço o que não quero, consinto com a lei, que é boa. Neste caso, quem faz isto já não sou eu, mas o pecado que habita em mim. Porque eu sei que em mim, isto é, na minha carne, não habita bem nenhum, pois o querer é o bem-estar em mim, não porém o efetuá-lo. Porque não faço o bem que prefiro, mas o mal que não quero, esse faço. Diga glória a Deus, gente. Então, aqui vai se tratar mais da questão da lei, né? A lei, ela é boa, ou foi boa, para que as pessoas viessem saber aquilo que era a vontade de Deus e aquilo que era o errado. Só que pela lei, Deus sabia que o ser humano, ninguém seria salvo. Somente por intermédio do Senhor Jesus Cristo. Diga glória a Deus, gente. A lei é boa para fazer o parâmetro que nós venhamos saber o que é o bem e o mal. Por intermédio de Jesus Cristo nós vivemos pela graça, pela fé. Nós não vivemos na obediência da lei, mas sim pela vontade de Deus. E eu trouxe essa palavra também porque nesse versículo aqui tem algo. Eu estava pregando para as pessoas hoje de manhã que hoje existe uma estratégia diabólica a qual o diabo tem levado muitas pessoas à destruição. O diabo tem levado muitos casamentos à destruição, muita separação à destruição, muitas pessoas à ruína. E eu quero relatar sobre algo que é atual nos dias de hoje. Coisas atuais. Coisas que nós vemos muito acontecer. Só que eu vou relatar duas coisas em modo tanto daquela pessoa que é mundana, que a gente não crê, não acredita que pode vir de uma pessoa que está na igreja, mas também depois eu vou tratar em relação com pessoas que estão na igreja. Diga glória a Deus, gente. Por mais que eu vou dizer que a primeira fase dessa pregação, para que você entenda, separado duas coisas. Por mais que eu fale assim, que não é mais para uma pessoa do mundo essa estratégia que o diabo tem
para destruir os lares, as famílias e fazer que as pessoas venham se distanciar de Deus e não ter o compromisso que Deus deseja, por mais que eu fale que isso é mais voltado às pessoas do mundo, a gente sabe que tem muitas pessoas na igreja que ainda têm vivido dessa forma ou dessa maneira porque não entregou a sua vida totalmente a Deus. Diga glória a Deus, gente. O que Paulo está dizendo aqui, na verdade, é que... Aqui, ó, só deixa eu colocar um negócio aqui para que eu vou também usar um pouco o Google hoje. O que Paulo está dizendo aqui, ó, diz assim, versículo 19: porque não faço o bem que prefiro, mas o mal que não quero, esse faço. Mas se eu faço e não quero, já não sou eu que faz, e sim o pecado que habita em mim. Então, o que está dizendo aqui é que, na verdade, mostra que o homem é mau, que a natureza do homem, a natureza do ser humano é má, é pecaminosa. Que nós somos santificados por Deus, e por causa que nós lemos a palavra, ouvimos a palavra de Deus, é que aí nós damos a nossa natureza humana para ter a natureza de Deus, para nascer de Deus, deixando sim uma velha criatura para viver como uma nova criatura em Cristo Jesus. Diga glória a Deus, gente. Só que nem sempre, na verdade, a pessoa que nós somos emotivos, que nós não podemos se deixar levar pelas emoções. Porque, na verdade, por exemplo, não é sempre que você vai ter vontade de orar, não é sempre que você vai ter vontade de ler a Bíblia, não é sempre que você vai ter vontade de ou prazer de fazer essas coisas. Às vezes você vai fazer contrariando a sua própria vontade. Diga glória a Deus, gente. Nem sempre você vai vir na igreja porque você não estou com uma vontade de ir para a igreja. Você está cansado, você trabalhou, você está cansado, você está desmotivado naquele dia, mas mesmo assim você vem, e é aí que Deus vai falar com você, porque você está contrariando a sua vontade. Diga glória a Deus, gente. Tem algo no nosso cérebro que eu até coloquei no Google aqui, ó. A dopamina. Eu vou ler aqui, e aí a gente vai entender de forma melhor que eu coloquei aqui no Google. É um neurotransmissor e o hormônio que desempenha um papel crucial no cérebro, sendo conhecido como o hormônio do prazer, ou o hormônio de recompensa. Diga glória a Deus, gente. Então, a dopamina é responsável no nosso cérebro de trazer a alegria, de trazer o prazer, de trazer a recompensa. A recompensa. Só que, por exemplo, agora que eu vou citar a questão da pessoa do mundo, mas infelizmente nós vemos pessoas na igreja com esse comportamento que é a própria estratégia do diabo, e o diabo destrói as famílias com isso e as próprias pessoas. Por exemplo, hoje nós vemos um número muito crescente de pessoas que jogam esses joguinhos de cassino. A bet, que é jogo de aposta,
que a pessoa fica postando lá, que a pessoa fica lá, o tigrinho, chamado negócio de tigrinho, jogo de tigrinho, que sempre fica anunciando. E o problema é que isso traz para a pessoa um prazer. Só que é uma estratégia do diabo, porque, lógico, por exemplo, esses jogos, essas coisas, vai fazer para a pessoa perder. A pessoa pode ganhar no começo ela ganha, porque para ativar a dopamina do cérebro da pessoa, para a pessoa ganhar uma recompensa rápida e não parar, e isso trazer para ela ou para ele um vício. E aí a pessoa vai lá, faz isso, ganha um pouco, ou ganha um dinheiro, ou até ganha no começo, mas ali já ativa a dopamina recompensa. Aí você vê que muitas famílias, casamentos são destruídos por isso, que a pessoa, ela entra, ela joga, ela começa a perder, ela começa a vender as coisas de casa, que é um vício. A pessoa começa e por incrível que pareça, isso aí não é mentira, a pessoa começa a gastar todo o dinheiro que tem e até mesmo pegar dinheiro emprestado com agiotas. É o vício. E é algo satânico que, na verdade, está muito crescente. Porque mexe com a cobiça do ser humano, com a vaidade, com querer ganhar dinheiro fácil, por querer recompensa fácil. Na verdade, é tudo uma farsa, é tudo para enganar, porque nunca que eles vão lançar algo que a banca vai perder. É só a pessoa ser um pouquinho inteligente. E até mesmo, você vê, quem anuncia, quem fala anuncia isso aí, que às vezes aparece, você vê que a própria pessoa que anuncia fala, ó, você faz, só que você não pode fazer muito, hein? Você faz, mas você faz com consciência, faz com isso, com aquilo, não faz muito. Mas na verdade, já ativou a dopamina, a recompensa imediata no cérebro da pessoa, e a pessoa ali se torna um vício fazer aquilo. Quem está entendendo em nome de Jesus, gente? Por que eu estou falando disso? Intermédio da palavra, por que eu estou falando disso? Porque por mais que nós falamos da fé, falamos da palavra de Deus, nós também temos que falar, a igreja do Senhor Jesus, alertar a atualidade, a realidade dos dias atuais. Você está entendendo sim ou não, gente? E se torna isso que nem um vício. O vício das drogas, o vício do cigarro, ou até pior. Que a pessoa, muitas das vezes, você pegou um viciado, se ele quer se libertar daquele vício, muitas das vezes ele vai dizer, eu quero me libertar disso, eu quero me libertar disso aqui, mas não consigo, não tenho força, não consigo. Por quê? Porque a recompensa que foi liberada lá atrás no cérebro, a dopamina, a recompensa imediata. Quem está entendendo em nome do Senhor Jesus, gente? Então, entenda, isso é satânico, isso é diabólico. Por mais que eu fale que isso é uma atitude, ou quem faz isso é uma pessoa do mundo, mas por incrível que pareça, tem pessoas na igreja que fazem isso, que destroem a sua vida com isso. Aí falando nisso daí, a gente levou para o... E a gente vai falar também, e eu vou falar de uma maneira para que tem criança aqui, mas você vai entender.
os sites proibidos, por exemplo, os sites proibidos, que pessoas entram, acessam, os vídeos proibidos, ou coisas do tipo, isso é satânico, e é do que o vídeo normal. Quem está entendendo, gente, em nome de Jesus? E nós temos que vigiar, porque nesse mesmo versículo vai falar sobre isso também. Quer ver? Vamos lendo aqui. Versículo 21, vamos continuar. Depois eu volto para a reflexão. Então, ao querer fazer o bem, encontro a lei e o mal que reside em mim. Porque no tocante ao homem interior, tenho prazer na lei de Deus. Mas vejo que nos meus membros outra lei, que guerreando contra a lei da minha mente, me faz prisioneiro da lei do pecado que está nos meus membros. Desvirtuado o homem que sou, quem me livrará do corpo desta mente? Graças a Deus por Jesus Cristo, o nosso Senhor, de maneira que eu de mim mesmo com a mente sou escravo da lei de Deus, mas segundo a carne da lei do pecado. Diga glória a Deus, gente. Então, eu creio que aqui você já entendeu o resumo. Então, a gente imagina que isso é a pessoa do mundo que faz essas coisas, mas infelizmente tem pessoas, mesmo na igreja, mesmo falando que serve a Jesus, mas que pratica tal coisas. E agora a gente vai falar mais de pessoas que estão na igreja. A Bíblia vai falar tomar a sua cruz. Vamos lá, vamos abrir que é mais fácil. Lucas 9, 23, né? Vamos lá. Lucas 9, 23. E eu vou lendo aqui, se você quiser, você já vai achando aí, e aí você acompanha. Dizia a todos: se alguém quer vir após mim, a si mesmo negue, dia a dia, tome a sua cruz e siga-me. Diga glória a Deus, gente. Então veja, olha o que Jesus. Se vocês desejam vir após mim, se vocês desejam, e isso daqui a gente tinha um pouco lá na frente, se vocês desejam me seguir, você tem que negar a si mesmo. Você tem que negar a sua vontade. Você tem que negar o seu eu. Tem que negar o prazer que vem da carne, que vem da natureza do ser humano. Então isso nós temos que negar. Só que na verdade nem todas as pessoas elas querem negar a si mesmos. As pessoas querem se entregar aos prazeres, os prazeres desagradáveis a Deus, e não quer negar a si mesmo. E aí é onde nós estamos falando lá daquele versículo. Nem sempre você vai ter vontade de orar, nem sempre você vai ter vontade de ler a Bíblia.
Nem sempre você vai ter vontade de vir para a igreja. Mas por que você tem que... Aí que você tem que fazer. Aí que você tem que sabe, não, peraí, eu não estou com vontade de orar hoje, mas eu vou, porque é nessa oração que Deus vai me ouvir. Eu estou cansado, eu não estou com vontade de ir para a igreja, estou desanimado, mas eu vou para a igreja, porque é naquele dia que Deus vai falar comigo. É naquele dia que Deus tem preparado algo para mim, eu vou buscar Deus. Às vezes, por exemplo, no trabalho, a pessoa às vezes não quer trabalhar, mas ela tem que ir, por quê? Porque ela tem que se alimentar, tem que dar, tem que alimentar os filhos, a família, tem essa responsabilidade. O cristão entende que não é Jesus que precisa, ou Deus que precisa de nós, mas que nós que precisamos de Deus, é nós que necessitamos de Deus, e Deus só nos estende a mão, só está conosco, porque Ele tem o amor incondicional, o amor que Ele ama o pecador, mas Ele não ama o pecado, mas Ele ama. Para você entender o amor de Deus, eu vou falar sobre isso. O amor de Deus é assim. O amor de Deus é algo extraordinário. Ele ama todos, Ele ama o pecador, mas Ele não ama a prática do pecado. Diga glória a Deus, gente. Quando, por exemplo, Deus Ele fala que nós devemos amar os nossos inimigos, nós devemos orar por eles. Que amor é esse que a Bíblia vai falar? Não é o amor que você tem que gostar daquela pessoa, amar, que você tem que estar abraçado, junto, não. Não é um amor que você tem que gostar das práticas daquela pessoa que te persegue, não. Mas é o amor, por exemplo, que você sabe que se aquela pessoa que, por exemplo, ela te persegue, mas você está orando por ela, aquela pessoa, ela te persegue, mas se ela estiver precisando de ajuda, de uma palavra, de uma orientação ou de alguma coisa, você está como o próprio Deus, de braços abertos a ajudar. Diga glória a Deus, gente. Você não ama a prática. Por exemplo, Deus não ama o pecado. Deus ama o pecador, mas não ama o pecado, não ama a prática do pecado. Quem está dando para entender em nome de Jesus? Então o amor de Jesus é incondicional. Porque se o pecador, por exemplo, vem aqui, exemplo, ou em qualquer lugar, dobre o seu joelho e se arrepende, Jesus ou Deus não vai pegar ele e vai abandonar, e vai falar, não aceito. Se arrepende todo o coração, se está ali sinceramente diante de Deus, Deus não vai abandonar, ou Deus não vai desprezar, mas Deus vai perdoar. Por quê? Porque Ele está de braços abertos. Diga glória a Deus, gente. Então, voltando ao raciocínio que nós estávamos, aquilo que às vezes eu não quero fazer, que a minha carne não quer fazer, sendo das coisas da fé, das coisas espirituais, é aí que eu tenho que fazer. Diga glória a Deus, gente. E infelizmente muitas pessoas só fazem se elas sentirem, eu só vou para a igreja quando eu tenho vontade. E por incrível que pareça, eu já vi pessoas falando isso. Eu só vou para a igreja quando eu tenho vontade. E pior, tem pessoas que é assim, que ela só segue a Jesus, não como Jesus falou aqui, negue a si mesmo e leve a sua cruz. Mas tem pessoas que seguem a Jesus somente pela emoção, somente por esse responsável. Quando a dopamina é liberada nela, ela segue a Jesus. Ela segue a Jesus.
Quer ver? Eu vou fazer uma comparação para você. Abra aí João 6, rapidinho. João 6. Vamos lá. João 6. João 6:66. Você vai abrindo aí, eu vou explicando. Então, tem pessoas assim. Por exemplo, se a pessoa ela vem na igreja e ela não sente nenhuma emoção, presta atenção, ela não sente nenhum arrepio, se a pessoa não chora, se a pessoa não sente nada de uma emoção assim, emotiva, a pessoa, eu fui para o culto hoje e saí vazio. Mas por quê? Porque eu não senti nenhuma emoção, porque eu não senti nenhum arrepio, porque eu não senti... Não é isso. Não é isso que você tem que sentir. Às vezes você pode sentir sim, uma vontade de chorar, uma emoção, porque nós somos emotivos. Diga glória a Deus, gente. Mas isso não é parâmetro por exemplo, se hoje eu fui na igreja, ou hoje eu busquei Deus, e Deus me ouviu, e Deus está comigo, e a presença de Deus desceu sobre a minha vida, se eu não senti uma emoção ou não. Diga glória a Deus, gente. Só tem pessoas que não entendem, tem pessoas que ficam buscando emoções. É a mesma coisa lá do vício. É a mesma coisa lá do vício. Da dopamina que é liberada. A pessoa só fica buscando recompensa. Aí a pessoa, eu fui nessa igreja e não senti nada. Eu vou em outra igreja. Lá talvez eu vou sentir um arrepio, vou sentir um negócio, um troço lá dentro de mim. Aí a pessoa vai em outra igreja. Eu não senti nada nessa igreja. Eu vou buscar. A pessoa fica buscando essas coisas que não é agradável a Deus. Não é questão de sentir. Por exemplo, você veio hoje aqui, você veio hoje aqui, mas você não sentiu de nada, mas você tem certeza que Deus está nesse lugar. Diga glória a Deus, gente. Que Deus ouviu a sua oração, que o Espírito Santo desceu sobre a sua vida. Quem está entendendo em nome de Jesus, gente? Aí por isso que você olha nas igrejas hoje, aí você vê gente rodopiando, pulando, dançando e fazendo loucura no altar até mesmo. Para quê? Para fazer as pessoas se emocionarem. Aí você vê a pouca vergonha que existe hoje no Evangelho, que não precisa de nada disso. Diga glória a Deus, gente. Não precisa de nada disso. Aí tá o outro gritando, o outro falando que se não gritar, a pessoa não sente a presença de Deus. E isso não é aquilo que Jesus ele deseja. Porque vamos lá, vamos ler aqui. Cadê? O meu saiu aqui, deixa eu voltar lá. Diz assim, 6,66, vamos lá. Diz assim: à vista disso, muitos dos seus discípulos abandonaram e já não andavam com ele. Então perguntou-lhe Jesus aos 12: porventura quereis também vós outros retirai-vos? Respondeu-lhe Simão Pedro: Senhor, para quem iremos, se só tu tens a palavra da vida eterna? Diga glória a Deus, gente. A gente iniciou aqui dizendo, à vista disso, muitos dos seus discípulos abandonaram Jesus. Presta atenção nisso aqui. Muitos discípulos que andavam com Jesus, que estavam com Jesus, mas
São pessoas que buscavam a Jesus por emoção, por uma emoção, por alguma coisa. Aquela pessoa, não, Jesus, ele multiplicou os pães e peixes. Nossa, esse Jesus é maravilhoso. Esse Jesus que é o rei, é o salvador. Ele multiplicou pães, ele multiplicou peixe, ele fez uma multiplicação extraordinária. Que glorioso, que emoção. Jesus andou sobre o mar. Nós vimos Jesus andando sobre o mar. Pedro lá um pouquinho, mas duvidou, mas ele andou sobre o mar. Aí, tudo bem, os emotivos, aquele que só está buscando a Jesus por emoção, se alegravam. Mas quando Jesus chama e fala assim, vocês têm que negar a cruz, você tem que negar a si mesmo, você tem que negar a sua vontade. Quando Jesus chama pessoas para terem um compromisso maior com Ele, não só pelas emoções, o que os muitos discípulos fazem? Eles dão no pé. Quando Jesus chama para ter um compromisso, eles vão embora, eles desaparecem, eles abandonam o Senhor Jesus, eles deixam o Senhor Jesus falando. Quem está entendendo em nome do Senhor? E a realidade é essa. E é isso que vai acontecer, infelizmente, nos finais dos tempos. Muitos que só buscam Jesus por uma emoção, por um prazer, por uma dopamina, essa pessoa, ela vai abandonar Jesus quando a coisa apertar. Vai abandonar Jesus. Vai fazer que nesses discípulos, vai ser esses discípulos aqui, que abandonaram Jesus, quando Jesus chama para ter um compromisso, chama para fazer uma aliança, chama para participar ali do corpo e do sangue dele, a pessoa desaparece. Por quê? Porque a pessoa está buscando a Jesus somente por uma emoção. Imagina os antigos, os discípulos, muitos desses daqui, ou aqueles que pregavam a palavra de Deus. Estevão, que pregava a palavra de Deus e era apedrejado, e ele pregando a palavra de Deus era perseguido, pregando a palavra de Deus era perseguido, mas continuava. Por quê? Porque o prazer não era naquele momento, mas era o prazer de servir a quem? A igreja? A Jesus. O prazer de fazer a vontade de Jesus, a vontade de Deus. Porque imagina, você está pregando e as pessoas estão te apedrejando. Você está falando a verdade e as pessoas estão te apedrejando. Que prazer é nisso? Que prazer na perseguição? Que prazer na morte? Mas eles não estavam buscando a Jesus ou pregando por causa de uma emoção, por causa simplesmente das bênçãos, daquilo que Deus poderia fazer na vida deles, mas sim por causa do compromisso que eles tinham com quem? A igreja? Deus. Aí Pedro disse aqui, para onde nós vamos? Se só o Senhor tem a palavra da vida eterna, não é isso? Porque Jesus perguntou, vão embora? Não, vocês estão, em outras palavras, né? Mas indo para aquilo que o Espírito Santo está falando no nosso coração. Mas vocês também não são emotivos, não? Aí Pedro vai dizer, respondeu-lhe Simão, versículo 69, né? 68. Respondeu-lhe Simão Pedro, Senhor, para quem iremos, se tu tens a palavra da vida eterna? Diga glória a Deus, gente. Para onde que a gente vamos? Para que buscar emoções? Não, a gente está com o Senhor. Em outras palavras, está com o Senhor porque nós temos compromisso com o Senhor. Diga glória a Deus, gente.
temos aliança. E é esses que vão permanecer. Diga glória a Deus, gente. Você já refletiu sobre o significado espiritual dos dízimos e ofertas? Frequentemente, vemos essas práticas de forma humana e material, negligenciando o seu profundo significado em nossa caminhada espiritual. São expressões tangíveis de nossa devoção e confiança em Deus. Ao entregar voluntariamente a 10ª do que temos, reconhecemos que tudo vem de Deus. É um ato de gratidão e humildade, um testemunho de nossa confiança em sua provisão contínua. As ofertas e os dízimos nos permitem semear no reino de Deus. São oportunidades para demonstrar nosso amor por Deus e pelo próximo, colaborando com o trabalho evangelístico. Você pode expressar sua fidelidade utilizando os dados oficiais que aparecem na sua tela. E digo isto, que o que semeia pouco, pouco também ceifará. E o que semeia em abundância ceifará. Cada um contribua segundo propôs no seu coração, não com tristeza ou por necessidade, porque Deus ama ao que dá com alegria.